Oi pessoal, aqui é a Lana do Bel Literatura e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre a leitura de um livro que foi muito aguardado por mim. Eu estava muito ansiosa para ler esse livro e já começo dizendo que eu li em e-book extremamente contrariada porque eu comprei o livro físico. Quando eu comecei a ler o e-book, eu gostei muito, então comprei o livro físico porque eu gosto de fazer vídeo aqui pro canal mostrando o livro, eu também gosto de ler no livro e, claro, de colocar na minha coleção. E aí eu comprei lá na Amazon de vendedores parceiros e o livro nunca chegou. Aquela pequena conferência, tá tudo certo. Eu mandei mensagem, eu pedi reembolso, o vendedor falava que a Amazon tinha que cuidar e a Amazon simplesmente não permitiu que eu conseguisse realizar o reembolso. Eu fiquei sem o livro, isso já faz um tempão, tipo, eu comprei acho que em outubro do ano passado. E aí eu acabei, né, deixando quieto, não queria mais ler. E agora, com essa ideia de reler os livros da Jane Austen, eu pensei, no mês de Orgulho e Preconceito, eu preciso ler Morte em Pemberley, que é um romance de suspense da autora que é a P.D. James. Eu estava pesquisando um pouco sobre ela e o nome dela é Phyllis Dorothy James. Ela é a baronesa James de Holland Park. Era, né? Porque ela faleceu em 2014 e ela foi uma das autoras mais importantes da Inglaterra para disseminar o gênero de romance de suspense, romance de mistério. Ela tem trocentos milhões de livros publicados e já adianto que gostei do estilo da escrita, então vou procurar mais coisas sobre ela. Eu não sei como no passado eu me deparei com esse livro e eu acho que eu já tinha visto o título, mas nunca tinha pensado mais a fundo sobre o que seria a história. E acho que no passado eu estava ouvindo o audiobook de Orgulho e Preconceito para passar o tempo. E aí eu vi alguma coisa falando sobre Morte em Pemberley. E eu coloquei ali na minha lista de quero ler, até comecei, eu acho que o primeiro capítulo, não sei. E eu vi que tem a série da BBC também, igual eu falei sobre Razão e Sensibilidade. É difícil de achar, mas dá pra achar. E aí eu ia começar a assistir e eu resolvi não assistir porque eu queria ler o livro primeiro. Então ficou tudo para esse mês. Eu acabei o livro ontem, já vim gravar a resenha super fresquinha para lembrar das coisas e depois eu vou assistir a série. Então eu tô gravando esse livro só sobre a resenha do esse vídeo sobre a resenha do livro. E talvez quando eu vier conversar com vocês sobre Orgulho e Preconceito, eu já tenha assistido as séries da BBC e aí eu comente naquele vídeo com vocês. Talvez sim, talvez não. Mas, seguindo essa proposta aí de ler um livro da Jane Austen todo mês, eu achei que seria muito legal ter também um outro tipo de leitura que ainda está dentro do universo da Jane Austen. Em Morte Pemberley, a P.D. James ela vai continuar, com várias aspas, a história da Jane Austen de Orgulho e Preconceito. No livro já passou 6 anos do final ali dos acontecimentos da Jane Austen. A gente tem o Darcy e a Elizabeth casados, pai de 2 meninos, morando em Pemberley. A Elizabeth super estabelecida como senhora de Pemberley, ali dona do lugar mesmo, dos donos dos afazeres, querida pelos funcionários. A Jane e o Sr. Bingle moram bem pertinho, visitam sempre, as irmãs estão sempre juntas, os dois amigos. A Jane também tem vários filhos. Aí, os acréscimos, né, que a P.D. James começou a colocar é que é, a, a Lydia e o Rick Hunt estão casados mesmo, mas não são bem-vindos em Pemberley. Às vezes a Jane recebe a Lydia na casa dela. A Kitty foi a única que não casou. Ela ficou em casa com a mãe e o pai, mas também se transformou ali sem a influência tanto da Lydia, numa garota mais legal. A Mary casou com um vigário ali de alguma paróquia próxima e ela vive também muito bem com o marido, com seus livros, seu piano. E é falado também que Sr. Bennet está sempre em Pemberley visitando eles, ele aparece super de surpresa.
fica lá na biblioteca há um tempão e ele é muito bem-vindo lá. E aí que o livro começa com a preparação de um baile que acontece anualmente em Pemberley, que é o baile da Lady Anne. A Lady Anne é a mãe do Darcy e depois que eles casaram, eles resolveram voltar com essa tradição em homenagem ali à antiga senhora Darcy. E também foi assim um desafio para Elizabeth poder, né, chefiar um baile assim. E ela já vem fazendo isso faz um tempo, então é anualmente ali esperado o baile da Lady Anne, que vem muitas pessoas de fora, muitos amigos, os vizinhos, as pessoas que trabalham na propriedade de Pemberley, tem muitos arrendatários, é uma coisa muito grande. O que eu percebo é que o Darcy não tem título, mas ele age ali, ele tem, né, o dinheiro e a propriedade e tudo da mesma forma que uma pessoa que tem título, às vezes, né, teria assim, tipo, um condado ali para comandar, é mais ou menos por aí. E aí tá todo mundo muito atarefado com os afazeres, todo mundo tem alguma coisa para fazer. E a gente tem alguns outros personagens, né? O Coronel Fitzwilliam aparece bastante, ele tá ali de visita para participar do baile, ele tá meio que de folga do exército. E uma outra coisa que é falado muito são as guerras napoleônicas, né? Então tá estourando, é 1803 o ano, eu acho. E tá ali estourando as guerras napoleônicas, e ele é do exército, né? Claro, mas ele tá de folga e ele vai ficar ali no baile. É dito também que ele, o irmão mais velho dele morreu e agora ele é herdeiro de um título. Eu esqueci qual é, eu acho que ele vai ser marquês, alguma coisa assim. Ele vai herdar ali um título, ainda não foi empossado, né, o título para ele, mas ele vai ser agora o herdeiro do pai. E aí que a Georgiana também aparece bastante, né, no livro. Ela tem ali alguns pretendentes. Tem um senhor que ele também é herdeiro de algum lord e ele é advogado, um advogado muito promissor em Londres, que é o senhor Alveston. E ele tá sempre por ali, ele é mais frequente em Highmere, que é a propriedade que o Bingo e a Jane compraram para morar pertinho ali da Elizabeth e do Darcy, mas ele também sempre vai a Pemberley. E o Coronel Fitzwilliam, ele também sinaliza ali algum interesse pela Georgiana. Então, a história tá ali, rolando, com os preparativos do baile, as pessoas meio que interessadas na Georgiana, tentando ali dar uma ciscadinha para ver quem que vai conseguir pedir a mão dela. E, de repente, na noite anterior, eles estão jantando juntos, falando sobre como que vai ser o baile, pensando nas coisas do dia seguinte, e aparece a Lídia em uma. É, a Lídia aparece numa carruagem desesperada, falando que o marido dela morreu na floresta, que eles precisam ir lá procurar ele, e que, meu Deus, que desespero. Que ela chega assim extremamente alucinada, desesperada, e eles montam uma equipe de busca e vão até a floresta para procurar o Sr. O'Hickam e uma outra pessoa que estava com ele. E aí eles encontram realmente uma pessoa assassinada na floresta. E eles voltam para Pemberley e aí começa a investigação, porque eles precisam, né, chamar o magistrado. O Darcy mas ele não pode participar da investigação, porque aconteceu na casa dele. Então eles têm que ir ali chamar os responsáveis pela investigação e aí que tudo começa a se desenrolar com esse assassinato na floresta de Pemberley, no dia antes do baile da Lady Anne. E aí que a autora ela vai começar a desenvolver em blocos de pequenos capítulos, ela vai separando os blocos com alguns títulos. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu achei isso muito legal, porque é uma forma dela ir trazendo pra gente a história aos pouquinhos e a gente consegue ir acompanhando bem o que vai ser falado ali em cada bloco. Então, por exemplo, o livro 1 é a véspera do baile, aí depois a gente tem o corpo na floresta e assim por diante. Cada pequeno bloco de alguns capítulos ela vai elucidando um pedacinho da história e a gente vai seguindo, seguindo, seguindo
até chegar no inquérito, no julgamento e tudo isso. Eu gostei muito do livro, ele é muito bem escrito e eu acho que ele funciona melhor para quem é fã de Jane Austen. Para quem não é tão fã da história de Orgulho e Preconceito, talvez você fique. Não vai ficar muito variado, porque um dos pontos negativos para quem é fã é que ela repete muito as coisas que a gente já leu no Orgulho e Preconceito. Mas por quê? Ela precisa apresentar isso para quem não leu, para não ficar perdido, para não ficar uma história ali jogada. Quem conhece de cabo a rabo muito bem Orgulho e Preconceito, como eu, por exemplo, que já li várias vezes, fica um pouco maçante, do tipo, ai, tá, você tá falando sobre as intrigas do Sr. Wickham com o Darcy, a gente já sabe, não quero saber sobre isso. Você tá falando do que o Darcy fez com a Georgiana, já sei. Então a gente fica ali um pouco meio, ai, vai logo pro que interessa, que é a história do seu livro, e não o que já aconteceu, o que a gente já sabe. Mas eu entendo que para quem não leu, isso é importante para entender ali por que alguns personagens não gostam, se odeiam, né? O que aconteceu. Então eu entendo que precisa ter isso, mas não gostei. E aí a autora, ela vai assim colocando a gente em um banho-maria tão grande. Então demora bastante para alguma coisa realmente acontecer. Então eles estão sempre ali procurando pistas, investigando, conversando, e eles repetem os acontecimentos da noite em que foi achado o corpo na floresta 50 vezes. Então isso também para mim foi um ponto um pouco negativo, eu achei que foi um repeteco muito grande. Então o magistrado vem e eles contam. Aí entra no inquérito, eles contam. Aí vai, e a autora ela não fala, sabe? E fulano contou. Não, ela conta de novo, ela escreve pra gente ler novamente. Então, em todos os momentos em que foi necessário falar sobre isso para alguém que não sabia, a gente que já sabia leu de novo. E isso eu achei um pouco chato também. Mas tudo bem, não são coisas que atrapalham a experiência em si, é só que deixam a gente mais assim um pouco desanimado. Então, se você ia dar 5 estrelas, já vai para 4. Aí você ia dar 4, no fim eu já fiquei com 3,5 estrelas. O que é um ponto que eu quero conversar também é como que funciona isso. Eu gosto de dar estrelas para pensar um pouco no que eu achei da experiência do livro, mas a minha opinião é que, tipo, 3 estrelas não é um livro ruim. É só que 5 estrelas é favorito. Eu só dou pra quando eu amo muito. 4 estrelas é tudo aquilo que eu li e gostei demais. E se eu não gostei demais, não vai ser favorito, mas eu não odiei, vai ser 3,5 estrelas. Que é um livro bom de ler, eu indico. É legal, tipo, você vai gostar, mas que ficou com 3,5 estrelas, não tem problema. Eu achei que faltou um pouco da conexão do casal. A gente tá falando sobre Pemberley, então a história gira em torno do Darcy e da Elizabeth. Não, a história vai girar em torno do Darcy. Ele que vai estar ali, a investigação vai ser toda ele que vai estar junto, porque ele é o homem, ela não pode participar muito. Ele que vai ter que correr atrás de um monte de coisas. Então a gente tá vendo o Darcy. O Coronel Fitzwilliam aparece muito, de uma forma meio estranha, sabe? Tem alguns personagens que se perderam um pouco lá da essência da Jane Austen até aqui a história da autora. E eu achei que faltou. Quase não tem cenas do Darcy e da Elizabeth falando juntos, conversando sobre a vida deles que não envolvam o que aconteceu. O livro é todo voltado mesmo para o mistério, para o assassinato que teve, descobrir quem matou, por que o Wickham estava junto, o que aconteceu. Então não espere, não seja como eu. Não tenha esperanças que você vai ter uma fagulhazinha ali de um pequeno. Eu não queria romance, eu só queria ali saber um pouco mais da vida dos dois, né? Como que eles vivem, tá tudo bem? Claramente no livro você percebe que eles são muito apaixonados, mas a gente não tem nada assim muito, sei lá, não tem nada muito concreto ali dos dois juntos. E pra mim isso fez falta. Mas, dito tudo isso, sem dar spoilers, porque eu quero que vocês leiam, tirem suas próprias conclusões, tentem adivinhar quem foi que matou. Eu errei, porque eu não tava pensando muito nisso, eu tava curiosa, mas eu não tava, assim, tentando ligar muitas coisas e a pessoa é muito não óbvio, então eu errei mesmo. Mas é uma leitura divertida,
gostosa, rápida, é um livro curto. Deixa eu ver quantas páginas que são. Mas é um livro super curto. Você lê rapidinho. Bom, eu tenho essa impressão que é um livro curto, né? Como eu não tenho o livro físico, eu fico só na impressão mesmo. Nossa, quando a gente quer uma informação, a gente não acha de jeito nenhum, né? 344 páginas, é realmente um livro curto. Então fica aí essa dica no meu mês de Orgulho e Preconceito, Martin Pemberley. E eu queria também comentar com vocês que pensando nessa coisa de livros escritos, inspirados em histórias que a gente gosta muito, toda vez que eu vou entrar no Scooby, ele resolve deslogar. Eu acho muito incrível isso. Não sei por que que ele não fica logado direito. Eu separei aqui 3 livros que eu quero ler, que são inspirados na Jane Austen. Eu vou deixar as capas para vocês. O primeiro é o Projeto Jane Austen, que vai falar sobre 2 viajantes no futuro, que eles voltam a Londres e eles querem conhecer a Jane Austen e pegar algum manuscrito que ficou inacabado. Aí depois tem As Sombras de Longbourn. Esse daqui vai falar sobre os empregados de Orgulho e Preconceito. E aí, aqui fala até que ele é um pouco parecido com Dalton Neve, porque também fala sobre bastante as pessoas que estão ali trabalhando. E é realmente sobre as pessoas, né, as figuras invisíveis. Então, a governanta é a cozinheira, a senhora Hill, a Sarah e a Polly, e aí vão falar o mordomo idoso, e não sei quão legal vai ser isso. É da Companhia das Letras, vou deixar aí a capa. As Sombras de Longbourn é de 2014. O Projeto Jane Austen é de 2018. E Jane Austen Apaixonada. E se a Jane Austen pudesse viajar no tempo e se apaixonar? Esse é o contrário, né? A Jane viaja para o nosso tempo atual. E esse é de 2022 da Gutenberg. Então, eu tô curiosa com essa ideia de livros inspirados na história da Jane Austen. Esse foi o vídeo de hoje. Não falei no começo porque eu esqueci, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui. Comentem aí se vocês já leram algum livro inspirado na Jane Austen, se vocês já leram Martin Pemberley, o que vocês acharam. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo com quem gosta de literatura de Jane Austen. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, pessoal.